Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos, a tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando vemos um ser humano que nasce com sérias doenças e anomalias, nos questionamos sobre o sofrimento do inocente. Sabemos que Deus é amor e por isso tal dor não tem origem em Deus. Mesmo assim nos questionamos. Diante dos absurdos do mundo, alguns se conformam dizendo: Deus quis assim. Mas não é possível atribuir a Deus a origem dos males, seria irracional. Assim se conceberia um Deus estranho e indiferente às suas criaturas. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo para carregar as nossas dores, nós os suplicamos pelos enfermos para que, com paciência fortalecida e a esperança renovada, superem a doença por vossa bênção e voltem a recuperar a saúde por vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos dos vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais. Ouvira falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque dizia: se ao menos tocar suas roupas serei salva. E logo estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe: vês a multidão que te comprime e perguntas quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, fique curada desse teu mal. De que sofria a mulher? Padecia por 12 anos de um fluxo de sangue. O que ela queria e dizia?
Sofrera nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, dizia consigo: se tocar ainda que seja na orla de seu manto, serei curada. O que ela fez? Veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. No mesmo instante, a fonte de sangue lhe estancou e ela teve a sensação de ser curada. Como Jesus reagiu? Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? O que disseram os discípulos? Vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? Como a mulher se apresentou a Jesus? A mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. O que então Jesus lhe disse? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada do teu mal. A doença daquela mulher do texto durava já 12 anos e em vão procurava uma cura. Somente Jesus poderia tirar-lhe esse sofrimento. A mulher anda no meio da multidão que cerca Jesus e procura não ser notada por ninguém, porque está bem consciente de que a sua doença a torna legalmente impura e que a própria impureza contaminava aqueles que tivessem contato com ela. Naquela época, uma doença era tida como um castigo de Deus. A mulher sofria com a doença da hemorragia constante, sofria por pensar que Deus a amaldiçoava e sofria por exclusão social e religiosa. A mulher, porém, ouvira falar de Jesus, de como ele tratava os doentes. Muitos tinham a convicção de que se tocassem apenas as suas vestes seriam curados. O próprio Jesus, em alguns casos, curou tocando em doentes que lhe suplicavam. Do corpo de Jesus já havia saído uma força divina, isto é, uma intervenção maravilhosa de Deus. Do seu corpo humano e divino saiu uma força curadora. Ele sentiu, por isso ele olha para ver quem recebeu a força. Trata-se de um olhar para ver quem foi beneficiado pelo seu poder divino. A mulher se apresenta tremendo de medo. Ela sabia que não deveria tocar numa pessoa sadia, pois, segundo a mentalidade da época, um doente, ao tocar um são, contaminava o são. Mas Jesus a trata com grande respeito e valoriza a sua fé. Enfim, Jesus diz: vá em paz. Em síntese, aquela dor acabou levando-a a tocar o próprio Deus. Ninguém nasceu para sofrer, nem a doença é causa ou castigo divino. Mas a dor nos faz crescer, pode ser uma oportunidade de ver o invisível, tocar o intocável. O que esse texto nos ajuda a compreender de novidade sobre a realidade do sofrimento? Vejamos o que escreveu o Papa Francisco sobre o sofrimento. A luz da fé não nos faz esquecer os sofrimentos do mundo. Os que sofrem foram mediadores de luz para tantos homens e mulheres de fé. Tal foi o leproso para São Francisco de Assis, ou os pobres para Santa Teresa de Calcutá. Compreenderam o mistério que há neles. Aproximando-se deles, certamente não cancelaram todos os seus sofrimentos, nem puderam explicar todo o mal. A fé não é luz que dissipa todas as nossas trevas, mas lâmpada que guia os nossos passos na noite, e isso basta para o caminho. Observemos o Cristo crucificado. Como podemos entender que Jesus tenha curado tanta gente e acabar aceitando o sofrimento mais cruel da crucifixão? Somente o amor faz entender a dor da cruz e da morte. Em Cristo tudo é curado, liberto e salvo. Sem Cristo tudo fica reduzido ao sofrer sem razão. A cruz sem Cristo é vazia, a dor sem Cristo é uma tortura, a morte sem Cristo é um absurdo. A atividade da semana será ligar para uma pessoa doente que você conheça, dizendo que você irá rezar por ela. Fazer um vídeo rezando por essa pessoa.
enviar para o WhatsApp do Padre Marcos. Senhor nosso Deus, que mandaste teu Filho ao mundo para carregar as nossas doenças e levar sobre si as nossas dores, nós te suplicamos por todos os enfermos que estão sofrendo neste momento, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada superem a doença por tua bênção e voltem a ter saúde por tua ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração, que Deus proteja-nos todos e faça nossa união, que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos agora e sempre. Amém. A fé nos guarde unidos agora e sempre. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.